gente, tudo bem? Gente, olha só. Aí, como sempre eu falo, sempre no começo eu falo do título, aí está o título, né? O título está bem significativo aí, ó. Vascão 5, Curitiba 1. Fogão perde. Fogão perdeu para o Timão. Fogão perdeu para o Timão. Aliás, eu vou mudar. Vascão 5, Curitiba 1. Fogão perde para Timão. É isso aí. Gente, vou primeiro falar do Vasco. Que futebol bonito que o Vasco apresentou, indo para cima, partindo para cima, apesar que o Curitiba é uma lanterna, tudo bem. Lá na zona de rebaixamento eles se entendem. Curitiba, Vasco, tal, tudo bem, eles se entendem. Mas realmente aquela história, valeu a pena esperar, porque o Vasco está fazendo um trabalho brilhante, mas brilhante que o Vasco está fazendo. Um futebol bonito, um futebol para cima, um futebol arisco. Esse é o Vasco que todo mundo quer ver. Esse é o Vasco, esse é o verdadeiro gigante da colina. O Vasco da Gama, a gente nunca pode esquecer do seguinte. Mas foi para uma segunda divisão, não sei o quê. Olha só, o Vasco da Gama é o único clube, depois do Flamengo no Rio de Janeiro, que disputou o Mundial. O pessoal briga, mas foi vice. Não interessa, mas disputou o Mundial. Disputou o Mundial, ganhou uma Libertadores. É o único que se iguala em Libertadores, quase é o Flamengo. O Flamengo tem 3, Vasco tem uma. Botafogo e Fluminense 0, rosca até agora. Não ganharam nada em termos de Sul-Americana, nada. Em disputa da Conmebol Libertadores, nenhum dos dois ganhou nada. Porcaria nenhuma, não ganharam nada. Nem porcaria ganharam. Nem Botafogo nem Fluminense. O Vasco é brilhante, o Vasco lutou, o Vasco conquistou, o Vasco partiu para cima de um futebol sinceramente alegre, bonito. Há quanto tempo eu não vejo o Vasco jogar assim? O Vasco jogou muito bem mesmo, partiu para cima, procurou o tempo todo marcar o Curitiba sob pressão. Esse país é muito bom, esse argentino Vagete é excelente também. O Vasco está começando a se estruturar. O Botafogo começou assim, mas tem uma diferença. Vasco e Flamengo, o Vasco está começando a recompor banco. O Botafogo não tem, provou hoje, contra o Corinthians. O Botafogo tem um banco fraco, um banco muito fraco, não tem poder de reação. O Botafogo é um clube que não tem poder de reação. Vasco e Fluminense e Flamengo tem poder de reação porque tem banco. Se o Vasco daqui para amanhã estiver perdendo e virar o jogo, ele vai virar porque vai ter condições disso. Vai conseguir ganhar, vai conseguir chegar lá. É o que eu digo. Banco é uma coisa muito necessária. No futebol de hoje, esse futebol de várzea de hoje, eu vou continuar com a minha campanha. Sou a favor do campo de comprimento de 110 por 75 de largura, mas o campo é de várzea, porque nesse campo de hoje tem 90 por 65. Então, nesse futebol de várzea que os clubes jogam hoje, o Vasco da Gama, tem que ter banco, porque o futebol está muito corrido. Pô, gente, é muito jogo. São 38 rodadas. São 38 jogos para cada clube. A disputa é muito viril, muito infeliz. É uma coisa. São jogos que praticamente são decisivos. Cada jogo é uma decisão. É complicado isso daí. Vocês pensam que é fácil jogar assim? Que está sendo fácil para o Vasco acontecer isso com o Vasco da Gama? O Vasco tem muito ímpeto, tem muita coisa bacana pela frente. O Vasco, a partir de. Sinceramente. Se jogar futebol, que jogou contra o Curitiba, contra todos os clubes, o Vasco não vai cair. Agora, infelizmente, aquela história, tem que ganhar no mínimo, obrigatoriamente 10 jogos para não cair. Tem que ganhar 10 jogos, quer dizer, são 30 pontos. O Vasco está com 50 não cai. 50 pontos não cai mais. Então, aquela história. Tem que disputar, tem que ir para cima, tem que ir com vontade, tem que ganhar, tem que tentar o tempo todo, sabe? Partir, articular jogar diagonal, tentar fazer o L, entendeu? Que é aquela jogadinha do meio de zaga para frente. Isso tudo o Vasco tem que fazer, porque se não fizer, o Vasco infelizmente vai rodar. É aquela história. O que é preciso para agigantar o Vasco? Nada, porque o Vasco já é um gigante. O Vasco já é um gigante. Então aquela história, só tem que se manter onde ele está, no nível que ele está, continuar da maneira que está. Porque aquela história é muito fácil criticar. Olha, de críticos o mundo está cheio, de boas intenções as coisas lá embaixo estão mais cheias ainda, que eu não quero nem falar o nome. Então aquela história, o Vasco está partindo para cima, está jogando futebol bonito, o Vasco está realmente jogando o fino da bola, olha, entrou bem, jogo coletivo, o meio de campo ajudando o ataque ajudando o meio de campo, o meio de campo ajudando a defesa. Isso aqui é bacana que a gente vê. Um Vasco para cima, um Vasco
articulador, um Vasco com jogadas de laterais para laterais, nesse futebol rápido de hoje, né, desse futebol de várzea, né, que estão tentando imitar o europeu. Com licença. Desculpe. Então, cara, esse futebol de várzea que nós temos hoje, é muito fácil acontecer isso com o Vasco. Mas é aquela história. O Vasco tem ímpeto, o Vasco tem garra, o Vasco tem raça e vai chegar lá. O Vasco não está brincando, o Vasco está buscando os resultados para que possa almejar realmente o ímpeto de ficar na primeira divisão. E ir para cima e melhor mais do que já estava. Já está, o Vasco já está melhor. Eu vi o jogo, gostei muito, digo para vocês, me convenceu. Tá? O Vasco já está jogando assim já há muito tempo. Contra o Fluminense já mostrou, contra o próprio Fluminense já mostrou, tá? Que pode melhorar muito mais. Tá? E ganhou de 4 do Fluminense, não foi de 2, não foi de 4. Em dois jogos, 9 gols. 4 contra o Fluminense e 5 contra o Curitiba. Levando apenas 3 gols. Mas tá bom. É aquela história, tá com 6 de vantagem aí. Então, quer dizer, o Vasco tá jogando muito bem, não tá jogando mal, não. Não pensa que o Vasco tá jogando mal, que o Vasco não tá jogando mal, não. O Vasco tá jogando muito, muito, muito bem mesmo. Com toda certeza. Vão por mim. Vasco da Gama é gigante. Vasco da Gama, Vasco é Vasco. A gente, antigamente, o pessoal brincava. Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Mas é verdade. É verdade. É um gigante da colina, nunca vai deixar de ser um gigante da colina. Parabéns, Vascão, parabéns, nação vascaína. Maravilhoso o meu jogo do Vasco. Que o Vasco continua assim por muito, muito tempo. Tá bom? Bom, agora vamos falar do Botafogo de futebol e regatas. O que aconteceu, Fogão? O que houve, Fogão? Foi lá para São Paulo para jogar contra o Corinthians, contra o Timão, que jogou muito bem, por sinal. O Yuri Alberto está muito mal, não está em boa forma, não. Nem técnica, nem física. Ele, se ele tivesse bem, tinha metido uns 3 no Botafogo hoje. Com certeza. O Botafogo perdeu o Marçal numa entrada violenta, violentíssima, que ele deu foi contra o Pedro, eu acho. O Marçal só faltou quebrar a perna do rapaz. Pô, Marçal, o teu futebol não é esse, a gente sabe disso. Você é um cara que joga bem. Tá? O Adrielson, como sempre, um gigante, o Adrielson. Tinha que convocar esse cara para a seleção. Diniz, fica de olho nele, Diniz, tá? Para de olhar para o Fluminense e olha para os outros clubes também. Você só tem olho para o Fluminense e para a seleção brasileira. Não é você que convoca, né? São os empresários que convocam. Vocês sabiam, torcedores? São os empresários que convocam os jogadores. Não é técnico, não. Ele está ali, aquilo é uma figura decorativa, como era o Tite, entendeu? Técnico machos, que tinha um M de macho maiúsculo. O último que foi o Tele Santana. Acabou, de lá para cá, esquece, não tem mais futebol, não tem mais técnico. Acabou. Aquele cara que vai falar assim, acabou esse técnico, não existe mais. Porque tem jogador na vitrine, o jogador tem que jogar, tem que colocar o jogador bonitinho, mas eu estou falando do Botafogo. Então, Botafogo realmente articulou muito bem as jogadas, jogou bem, mas é aquela história, infelizmente, novamente, igual o Flamengo, peca nos próprios erros, perde para ele mesmo. Hoje o Botafogo perdeu para ele mesmo. Se o Marçal tivesse feito aquilo, com aquela entrada que ele deu no jogador do Corinthians, com certeza isso não ia acontecer. Com certeza. E o Corinthians melhorou muito porque o Renato Augusto entrou e jogou muito bem. É aquela história, né? Quem sabe, né? Renato Augusto é um senhor jogador de futebol, né? Ele realmente é um baita do jogador. Ele viu o lateral correndo, deu de bandeja, né? Aí o cara chutou, o Lucas Perry, que é um grande goleiro, fez defesa, mas na segunda o Gil deu uma cacetada lá em cima, o melhor goleiro nem pegava aquela bola, não adianta. Entrou bonito, muito bacana, muito merecida a vitória do Corinthians. Não estou tirando os méritos da vitória do Corinthians, mas o Botafogo não está vindo há um certo tempo muito bem, não. Já perdeu, acho que 4 ou 5 jogos seguidos aí, que tem que ficar de olho. E outra coisa, a diferença é só de 7 pontos. Se o Botafogo perder mais 2 jogos, empata 1 e perder 1, Palmeiras alcança. Aí a disputa vai ficar bonita mesmo. Quer dizer, vão deixar o Palmeiras ganhar de novo o Botafogo. Fogão, por favor, orgulho Rio de Janeiro, né? Só dá Flamengo. Pô, começa a orgulhar também, começa a orgulhar o Botafogo, né? Porque o Botafogo, aqui no bairro do lado do Flamengo, Botafogo e Flamengo. Então, quer dizer, pô, Botafogo, vamos pra frente, vamos pra cima, né? Tá certo? Partir pra cima, partir com ímpeto e com muita inteligência e sabedoria, tá? Sem truculência, sem acontecer o que aconteceu hoje. Infelizmente aconteceu por quê? Falha das 2 defesas, né?
uma falha dupla de ninguém acompanhou o cara até o final, o De Plácio deixou o cara passar, ele cruzou, aí o Gil deu a primeira, o Lucas Pérez segurou, mas na segunda, uma cacetada, não deu nem para segurar, tá bom? Outra coisa, gente, olha só, lembre-se que em novembro vou começar o documentário do Cantinho do Torcedor, aqui por Copacabana, por aqui. Lembra de uma coisa, posso te entrevistar, posso te encontrar na rua, hein? Eu estou ali pela Santa Clara, vou estar ali pela Constante Ramos, tá? Enfim, te entrevistando as pessoas nas ruas. E você, aqui, ó, tem voz. O torcedor que tem voz, ó. Lembra sempre disso. O torcedor aqui no meu canal, eu sou a tua voz. Sabe por quê? Aqui sempre terá voz. Gratidão a todos vocês, eu vou ficando por aqui. Gente, meu muito obrigado. Sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Valeu, obrigado, forte abraço, valeu, é por aí e valeu. Me aguardem domingo no final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Forte abraço, valeu, é por aí e até lá, valeu. Se inscreva no canal, venha para o Cantinho do Torcedor.